Bom, sejam muito bem-vindas. Jéssica, bem-vinda mais uma vez ao 10º curso de Theta Healing. Ela já fez todos os cursos maravilhosos e está aqui hoje de novo. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, meninas Ana Paula, Camila, Amanda. Eu ainda vou dar uma olhadinha aqui para ver o pessoal que está entrando, eu preciso ir colocando. Então, eu peço desculpas aí se eu tiver que dar umas pausinhas que eu preciso sair da tela para poder ver as pessoas, tá bom? Bom, primeiramente, eu sou muito grata por vocês estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês para aprender sobre isso. Essa técnica tão maravilhosa que transformou a minha vida e trouxe muitos presentes maravilhosos para mim, muita presença, muita harmonia comigo. As tempestades continuam acontecendo, mas agora eu já sei como atravessá-las de uma forma mais potente, mais calma. E essa que é a ideia hoje, né? Que eu compartilhe com vocês aí. Por que que eu falo tanto de Theta Healing? Meu Deus do céu, por que essa menina só fala de Theta Healing o tempo todo, né? Então, para começar, acho que é importante vocês entenderem como é que funciona essa técnica, né? Theta vem do nome da onda cerebral que a gente acessa. Então, quando a gente entra em Theta, a gente abaixa a frequência cerebral de beta para Theta, né? Beta é a onda que a gente está agora, né? Quando a gente está ativa, a gente está conversando, a gente está em beta, né? Às vezes a gente muda para gama, quando a gente fica um pouco mais eufórico, assim, né? Um pouco mais agitado, a gente muda para gama. Mas normalmente a gente, quando está com os olhos abertos, atenta, conversando, a gente está em beta. E aí tem a onda alfa, que é entre a beta e a teta, que é onde as meditações geralmente nos levam. Porém, a meditação Theta Healing, ela desce um pouquinho mais a frequência da onda cerebral. E por isso que tem esse nome. E Healing vem do inglês de cura, né? Então, é uma técnica de cura energética, que foi criada por uma pessoa, uma mulher, que se chama Vaiana Steibel, tá? Ela criou essa técnica há cerca de 20 anos atrás e foi num processo bem profundo, uma fase bem intensa que ela estava atravessando na vida dela, que eu já vou contar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Mas voltando aqui para o Theta, né? Quando a gente acessa essa onda cerebral, a gente consegue acessar memórias e sensações que quando a gente está com a mente ativa, a gente não consegue. E é aí que está o pulo do gato da técnica. Porque aí é nesse lugar que a gente consegue acessar coisas que até então pareciam travadas na gente, né? E aí a gente consegue através dessa meditação. Então, são coisas que ficam armazenadas ali e são responsáveis pelos nossos comportamentos e atitudes, né? Quando essas memórias, quando essas sensações, elas são negativas, ou são armazenadas de uma forma que acaba sendo distorcida da verdade mais elevada, elas geram algumas crenças a gente que a gente chama de limitantes. Então, aqui no Theta Healing, quando é uma crença que não é legal, que não vai nos fazer bem, a gente chama ela de limitante, né? E essas crenças, elas são responsáveis por vários distúrbios, né, que a gente acaba tendo, né? Doenças físicas, né? Questões emocionais que acabam se desequilibrando na gente, bloqueios, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma crença limitante relacionada à escassez, a gente acaba gerando algum bloqueio na nossa vida material. E acaba também co-criando, às vezes, dificuldades, né, em relacionamentos, enfim. As crenças, elas nos moldam, elas fazem a gente ser quem a gente é hoje, né? O nosso estado de presença atual é moldado pelas nossas crenças, que estão lá atrás do nosso subconsciente. Então, a gente só vai conseguir acessar se a gente entrar num estado que a gente consiga acessar, né? Para quem conhece hipnose, a hipnose também entra em Theta, né? A gente também entra nessa onda cerebral.
É uma outra técnica que também auxilia, né, para a gente acessar essas crenças que estão aí atrás da gente. E o trabalho da Terra, ele é muito conhecido, né, pelas crenças, pela substituição de crenças limitantes, né? Mas hoje, em especial, eu quero falar com vocês sobre uma técnica do Theta Healing que fez toda a diferença na minha vida, que é a leitura intuitiva, que é eu aprender a utilizar a minha intuição de um outro lugar, né? Além da substituição de crenças e da leitura intuitiva, tem super outras técnicas super poderosas, assim, né, que o Theta Healing traz, né, que é a limpeza energética, tem as curas avançadas também, como envio de amor ao bebê no ventre, cura da alma partida, acesso ao anjo da guarda, né? Então, tem várias outras técnicas, mas hoje eu quero focar na que foi para mim a mais especial, assim, que realmente fez muita diferença para mim. E, bom, aí acho que só um ponto antes de eu trazer essa questão sobre a intuição fortalecer aqui, né, a consciência que eu já venho falando muito, né, para quem me acompanha, que o trabalho todo ele é focado na fonte criadora, ou como você quiser chamar. Então, eu não simplesmente entro em teta. Eu acesso essa onda através da conexão com a fonte criadora, né? Vocês vão fazer meditação aí no final e vocês vão ver como que funciona. Então, toda vez que você se conectar com essa energia, seja ela qual for, tá, gente? Você pode, eu chamo de fonte criadora. Você pode chamar de criador de tudo que é, como a Havaiana diz, né, nos livros e no curso, eu sempre falo criador de tudo que é como ela chama. Deus, Buda, Allah, Shiva, Big Bang, se você é uma pessoa mais cética, se você acredita que o universo foi criado pelo Big Bang e simplesmente isso, não importa. O importa é que você tenha a confiança, a crença de que existe uma força maior. E é essa força maior que vai guiar todo o trabalho, né? Então, é muito curioso a gente ver que, assim, quando eu vou fazer um trabalho de hipnose, eu vou ser um pouco mais técnico. É um trabalho que vai atuar no subconsciente, mas ele vai ter uma técnica mais específica. Aqui a gente está unindo essa técnica de acessar essa onda cerebral, porém com um quê muito forte de espiritualidade, né? Com a consciência de que eu faço parte do todo, né? Que eu sou um ser divino, uma centelha divina. E nessa conexão, nessa fé, eu consigo fazer todo o trabalho. Acreditar é o passo essencial, que eu diria, não só para as técnicas espirituais, para qualquer processo de cura que você esteja buscando, você precisa acreditar. Eu tenho, assim, todos esses testes que são feitos na medicina alopata, né, de placebo, eu, assim, para mim são a prova de que se você acredita que você está sendo medicado, você será curado, né? Em muitos casos isso funciona. Então, aqui isso se potencializa, assim, na escala estratosférica. Por quê? Quando a gente fala, né, quando a gente medita em teta e quando a gente busca algo na onda teta, a gente potencializa isso em 80%. A chance de acontecer algo que você manifestou em teta é 80% maior, tá? Então, aqui é importante também a gente começar a ter um cuidado maior no momento que a gente aprende a acessar essa onda cerebral. O que eu estou pensando? O que eu estou manifestando, né? O que eu estou criando para minha vida através dos meus pensamentos? Eu estou conseguindo sair disso sozinha? Ou eu estou precisando de ajuda? Reconhecer ajuda, gente, é um passo muito importante no nosso processo de cura, né? Então, é muito importante a gente começar a se observar desse lugar, a partir do momento que a gente aprende a fazer esse tipo de meditação e acessar esse tipo de onda, né? E agora falando um pouco de mim, né? Por que eu trago tanto essa questão da intuição e da leitura intuitiva? A primeira sessão de Theta Healing que eu fiz foi no curso, né? Eu não fiz sessão de Theta Healing antes de fazer o curso DNA básico. Minha primeira sessão foi numa demonstração do curso. Por que eu cheguei, né, fui direto no curso? Eu descobri um câncer na minha tireoide. E eu descobri um câncer no estágio que já estava muito avançado. E eu não tive tempo para respirar, né? No que saiu o resultado da biópsia,
eu tive que marcar a cirurgia, porque eu já estava com metástase interna. E aí, se eu esperasse mais um pouco, essa metástase poderia se espalhar pelo meu corpo. Então, não tinha como pensar, será que eu tento algum tipo de tratamento antes de tirar? Não. Eu já tinha perdido a minha tireoide, ela já estava com células cancerígenas espalhadas por todo o corpo. E, e aí, então, foi tudo muito rápido, né? E quando aconteceu isso, eu tinha operado de endometriose 1 ano antes. Então, passei por uma cirurgia muito forte de endometriose, eu perdi um ovário. E aí, depois, no ano seguinte, eu descobri o câncer. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Sim, não venha me falar que é genética. Não venha me falar que eu... Não venha me falar nada. Não acredito mais em nada que nenhum médico me fala. Não, com todo respeito, eles me trouxeram curas maravilhosas, fizeram trabalhos incríveis, mas assim, não é mais hora de falar com o médico. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu não posso continuar nesse ritmo e vamos ver qual que vai ser o piripaque que vai me dar no ano seguinte. E tinha um incômodo muito grande com o que eu fazia, né? Eu via muitas coisas erradas no meu trabalho, né? Muita falta de honestidade, muita ganância, e aquilo assim me deixava com incômodo assim, que eu queria assim, se eu fosse uma guerreira, eu saía dando espadada em todo mundo e vá! Eu tinha uma raiva assim, uma força de não querer estar naquilo lá que saía de mim. E eu comecei a perceber que isso não era normal, que as pessoas elas davam bem, elas viam, as pessoas que estavam ao meu lado, elas olhavam e falavam, é isso aí, né? As pessoas elas vão, se precisar passar por cima de você para elas conseguirem o que elas querem, elas vão conseguir. E tudo bem que tem pessoas que conseguem lidar bem com isso, e graças a Deus, né? Senão, como é que a gente faria, né? Com todo o sistema que a gente vive hoje em dia, com tudo que funciona hoje em dia, tem muito dessas grandes corporações, né? Então a gente deve muito a eles, né? A gente nem deve, né? Mas acho que é importante a gente ser grato, né? Porque tem muita coisa maravilhosa aí que eles nos proporcionam. Mas ali não era o meu lugar. E aí, numa conversa com uma amiga minha, ela falou assim, cara, eu fiz um curso outro dia que a gente acessava os anjos. E você é muito cara de que acessa anjos. Eu não sei como é que você não acessou ainda. E desde que a gente se conhece, eu conheço ela desde que eu tenho 10 anos, você sempre foi a terapeuta da galera, né? Então, eu acho que você tem que fazer esse curso aí para aprender a falar com os anjos e ver o que que eles têm para trazer para a gente, para nos ajudar. Gente, eu fui parar no Teta Healing assim. Eu não sabia que tinha crença limitante, eu não sabia o que que era teta, eu não sabia que eu podia fazer limpeza energética, que eu podia curar uma parte. Gente, eu não sabia nada. Assim, minha amiga falou, vai lá que você vai aprender a falar com anjos e você vai ver como vai ser diferente. E eu fui. Eu fui e eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Na sessão que eu fiz, eu descobri que o câncer tinha sido criado por conta de uma crença associada à necessidade de agradar os outros, né? Então eu vi que eu estava totalmente fora da minha verdade, totalmente fora do que o meu coração queria. Eu estava guiando a minha vida para agradar as outras pessoas, em especial os meus pais, né? Meu pai nunca falou para mim que eu deveria fazer marketing. Meu pai nunca falou para mim que eu deveria trabalhar numa grande corporação. Mas os olhos dos meus pais brilhavam quando eu falava essas coisas. E aí eles falavam que eu podia escolher o que eu quisesse. Mas eu via a felicidade deles ao ver algo que ia dar um status, assim, que ia dar uma super colocação. E aquela criança que depois se tornou uma adolescente, que se tornou uma adulta, entendeu que, indo por esse caminho, todo mundo ia ficar feliz. Só que aquela criança que virou adolescente, virou adulta, não aprendeu nunca que ela só ia ser feliz se ela escutasse ela mesma, que ela não ia ser feliz escutando os outros. E o que que aconteceu? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, né? E não é crença limitante. Esse caminho, ele é muito certeiro, né, para nossa alma. Tem duas formas da gente conseguir ter os aprendizados, né? Ontem foi aniversário de Ascensão de Saint-Germain
E eu li um texto muito legal dele, né, que ele falou assim, as pessoas que mais contribuíram para eu estar onde eu estou hoje, nesse cargo, né, de diretor do raio violeta, que é o raio da transmutação, que ele é o mestre Ascenso Saint-Germain, para quem não conhece, que atua na chama violeta da grande fraternidade branca. As pessoas que mais contribuíram não foram as pessoas que foram gentis comigo. Foram as pessoas mais difíceis de lidar. Foram as situações mais desafiadoras, né? E, e aí eu comecei a encarar tudo isso de outra forma, né? Eu comecei a... Teve uma fase de revolta, né? Eu tenho que largar tudo! E aí eu larguei tudo, eu consegui tudo que eu queria, eu consegui sair do emprego, eu comecei a trabalhar com Teta Healing, e eu fiquei muito tempo revoltada com isso. Mas depois do momento em que eu consegui absorver tudo isso, como eu agradeço por ter tido uma chefe tão mau caráter. Como eu agradeço. Porque, cara, como aquela mulher me ensinou. Como não ser. Gente, eu sei como eu não devo ser. Graças a ela. E eu sei como, hoje, eu sei como lidar com pessoas desse tipo sem desgastar minha energia. Porque eu sei que elas estão agindo dessa forma, porque elas acreditam, elas têm crenças de que elas precisam agir dessa forma. Eu comecei a ter empatia por esse tipo de pessoa. E não foi no primeiro ano de Teta Healing. Eu tô no 5º ano de Teta Healing. E, gente, o que eu aprendi atendendo nesses anos, acho que daria, assim, muitos livros. Eu, eu conseguiria escrever muitos livros. Quem sabe um dia? Porque é muita coisa que a gente aprende vendo o que o outro está passando. Entendendo, gente, fazendo uma leitura intuitiva e entrando na energia da pessoa e conseguindo sentir o que ela está passando, faz com que a gente evolua muito, porque a gente começa a ter muita empatia pelo que está acontecendo com ela. Eu já atendi abusadores. E eu acho que, assim, hoje, quem deve cuidar e julgar é o juiz, tanto da terra quanto dos céus. A gente aqui está num papel de não julgar, e eu atendi abusadores, e eu atendi pessoas que não entendiam que abusavam. Então, assim, a leitura intuitiva me colocou num lugar que eu nunca imaginei, né? Aquela pessoa que chegou lá para aprender a falar com os anjos não imaginava que ia ter um aprendizado tão grande ao aprender a acessar tanto o campo dela, né? Tanto o meu campo quanto o do outro. Então, o que que acontece, né, na prática, quando a gente faz essa leitura intuitiva? É como se a gente saísse da nossa mente e a gente saísse desse lugar de julgadora que a gente tem, porque a gente não sabe, mas a gente é muito julgador. A gente julga tudo. Ah, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ah, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ah, eu não acredito que ela saiu com aquele cabelo descabelado hoje. Ah, eu não acredito que ela fez isso. E aí a gente começa a julgar tudo e todos. A gente categoriza as coisas, a gente julga tudo. Na hora que eu faço uma leitura intuitiva, eu saio desse lugar. Deixa eu só ver se... Não. Na hora que eu faço uma leitura intuitiva, eu saio desse lugar e eu acesso essa conexão com a fonte. E aí eu volto aqui para mim. E aí eu vou ler o meu campo de outro lugar. Né? Aí eu vou conseguir entender o que está acontecendo. Nossa, cara, mas de primeira? Não. Não vai ser de primeira. Eu vou ser tipo assim, o seu pai que te ensinou, sua mãe, ou quem quer que seja, que te ensinou a andar de bicicleta. Se ele pedalasse por você, você não ia aprender. Como é que você aprendeu? Com ele segurando ali um pouquinho para você se equilibrar e soltando. E aí você caiu várias vezes, né? Eu tenho 3 cicatrizes nos joelhos, enquanto eu estava aprendendo a pedalar, né? Então, você vai cair, você vai se machucar, ou seja, você vai fazer leitura intuitiva, você vai errar. Mas você só vai começar a acertar se você praticar. Se você se permitir a pedalar na bicicleta, sem ter as rodinhas ali, sem ter uma pessoa te segurando. E aí vai ter uma hora que você vai conseguir engrenar. Então, aqui, o que a gente aprende é o caminho, né? E essa experiência toda que eu adquiri de fazer leituras por esse tempo, que já posso te dizer coisas que vão funcionar e que não vão funcionar.
né? Então, o que eu acho que é muito, muito potente da gente aprender com alguém que já está praticando há um tempo é a gente poder dar esse salto, né? Então, eu já pego toda a bagagem dessa pessoa, ela já me fala o que funciona e o que não funciona, e eu consigo partir de outro lugar do que se eu estivesse começando sozinha. Isso é muito rico, né? Isso é muito poderoso, é por isso que a nossa humanidade evolui tanto, porque a gente vai acumulando os aprendizados, né? Então, é trazer toda essa potência para que você aprenda a ler o seu campo, para que você aprenda a entender por que que você está sentindo uma dor emocional no seu peito, por que que você está sentindo uma dor física no seu joelho, por que que aquela dor de cabeça não passa. Será que a minha dor de cabeça é porque eu tô com uma entidade que tá com uma energia baixa aqui perto de mim? E aí eu já sei como fazer uma limpeza energética? Ou será que eu tô com dor de cabeça porque eu recebi ataques psíquicos de pessoas que estão pensando coisas que não são legais sobre mim? Ou será que eu tô com dor de cabeça porque eu tô muito estressada, porque eu tô achando que eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? E aí eu tenho que trabalhar uma crença limitante em relação a isso. Aí você vai aprender a acessar o seu campo e ver o que está acontecendo. Ou você vai poder aprender a acessar o campo de outra pessoa, né? E aí você está lidando com o seu sobrinho, com o seu filho. Filhos eu não aconselho muito ler, porque a gente acaba se embananando toda, né? Eu, de todas as vezes que eu li o meu filho, metade funcionou, metade eu estava já em desespero, porque estava acontecendo alguma coisa, eu tive que pedir para outra pessoa ler. Então, né, filhos já não é tão fácil. Mas pessoas que você consegue manter um certo distanciamento emocional, você vai conseguir fazer uma boa leitura. E, e é muito importante você praticar com pessoas que você tenha mais conexão também, né? Então, por exemplo, o meu marido, quando a questão que tá atrapalhando ele não está envolvida, eu não estou envolvida emocionalmente com a questão, eu faço boas leituras. Quando eu estou, eu já não faço. Porque a minha emoção ali, ela ainda tá, né? Ainda não cheguei nesse nível de conseguir. Pode ser que você consiga antes de mim, tá? Porque aqui eu não tenho nenhum dom especial, eu não nasci com um superpoder que você não vai ter. Eu tenho uma habilidade porque eu pratico. Eu tenho técnica e eu tenho disciplina. E eu pratico diariamente e eu sei que cada dia eu tô um pouquinho melhor. Então, essa leitura intuitiva. Deixa eu só pegar água. Não sei onde é que eu deixei. Achei que eu tinha entrado aqui com ela. Enfim. Então, com a prática diária, você vai conseguir se tornar uma pessoa com uma intuição aguçada, com uma intuição potente. Então, quer dizer que eu só vou conseguir acessar minha intuição em teta? Não. Você vai conseguir saber quando a sua intuição é a sua intuição e quando a sua intuição são suas crenças limitantes e quando a sua intuição é uma entidade que está ali te atrapalhando e quando a sua intuição é um gancho psíquico que você conectou com alguém. Quando que é cada coisa? Você vai conseguir entender o que vai estar acontecendo com você. E aí, eu acho o que funcionou muito para mim foi começar a anotar os tipos de sensações que eu tinha, né? Então, assim, quando é ataque psíquico, eu sinto um calafrio na cabeça. Quando é gancho psíquico, eu sinto um peso. Enfim, cada pessoa vai ler, vai sentir, vai ver, vai ouvir, vai acessar um sentido psíquico para fazer a leitura intuitiva. E como é que a gente faz? A gente tem 4 sentidos psíquicos, né? A gente tem o empático, que fica no plexo solar, que a gente chama, né, de você ter empatia pelo outro, é você sentir o que o outro está sentindo. A gente tem o clarividente, né, o da visão interna, do terceiro olho. A gente tem a clareaudiência, da gente escutar. E a gente tem o sentido profético, que é através do chakra coronário. O sentido profético, ele acaba sendo o que mais atua no Theta Healing, pela conexão com a fonte que é feita através do chakra coronário. E nesse sentido psíquico, a gente simplesmente sabe. Ah, mas alguém me falou, mas eu ouvi, mas eu senti. Não, eu sei. Ah, mas como é que você sabe? Eu não sei, mas eu sei.
eu sei que é assim. E é assim. E aí, quando você está começando, você começa a ler as pessoas e você pergunta, né? Faz sentido? Faz. Mas como é que você sabe? Não sei, mas eu sei. Ah, então é o sentido profético que está falando. Se a pessoa tem um sentido clarividente mais aberto, ela vai fechar os olhos, ela vai ver com os olhos fechados, porque ela vai acessar a visão interna, ela vai acessar a visão do espírito, e ela vai conseguir enxergar ali alguma coisa. E eu lembro que eu dei um curso uma vez, aqui no Rio, eu acho, e aí tinha uma aluna que ela falava assim para mim, Carla, mas eu não vejo nada na leitura intuitiva. Eu não consigo, não tá dando para ver nada, eu não tô conseguindo. E era o exercício de acessar o anjo da guarda da outra pessoa. Carla, mas não dá, não consigo, eu vou parar. Eu falei, calma, vamos lá. Me conta o que você tá sentindo. Era a Carol, Carla? Não, foi em outro curso. Foi uma portuguesa, eu esqueci o nome dela. Ah, ela era muito divertida. É, e aí ela falou assim para mim: tem umas coisas azuis assim que estão saindo pro alto. E tem uma coisa lá em cima que eu não consigo ver direito, mas tem muita luz. Eu falei, você tá me falando que você não tá vendo nada. Ah, mas eu achei que eu ia ver uma pessoa. Olhos. Eu falei, como é que você vai ver? Às vezes o anjo ele tá com tanta luz que é como se tivesse colofote na cara dele, você não vai conseguir ver a cara dele. E às vezes eles nem apresentam a face, porque eles sabem que isso impressiona, né? Eles sabem que se não é para o seu bem maior e mais elevado, você não vai ver a face dele, você só vai entender ali o que está acontecendo. Você só vai ver que tem uma luz e tem uma aura grande ali, né? Então, assim, ela estava vendo pela clarividência, só que ela não estava acreditando na clarividência dela. Ela achava que a clarividência era outra coisa. Ao contrário de outras pessoas que nunca ligaram e não vê nada, mas na hora que elas entram no campo da pessoa para acessar o anjo, elas sentem uma força e elas conseguem descrever, pela energia, elas conseguem descrever se é uma energia masculina, se é uma energia feminina, que cor que tem essa energia, só pelo sentido empático. Então, exercitar cada um dos sentidos é uma. Eu não sei nem, eu não tenho nenhum adjetivo aqui, assim, mas é incrível. É incrível você se permitir e sair desse lugar de que tem que ser de alguma forma, né? Você se permitir ser deixada, né? Se deixar levar pelo sentido que está mais aguçado em você naquele momento. E eu não acredito que o sentido clarividente é o mais potente. A gente é acostumado a colocar a visão como o nosso sentido principal. Mas eu tenho um primo que não enxerga e crescer convivendo com ele me trouxe muito aprendizado sobre os nossos sentidos. Muito aprendizado. Como ele tem os outros sentidos aguçados, porque ele fica, né, sem enxergar. Ele tem como se fosse a gente com os olhos fechados. E eu acho muito importante a gente se permitir, numa leitura intuitiva, deixar os outros sentidos falarem pela gente. Porque vem sensações, gente, vem muitas sensações, né? E às vezes a gente não escuta com os nossos ouvidos, mas a gente está escutando alguma coisa, a gente não sabe muito bem o que é. Então, a leitura intuitiva, ela vai atuar em você da melhor forma para você nesse momento que você está fazendo essa leitura, né? E vai abrir em outros, né? Teve muitos atendimentos, né? Que a pessoa estava com muitos bloqueios e eu tenho uma tendência a ter o sentido clarividente mais forte. E não vinha nada para eu ver. Vinham sensações, assim. Eu podia falar para ela que ela estava com queimação no estômago, que ela estava com dor no joelho. Vinham as sensações. Na hora que eu saía do campo dela, passava. Isso é muito importante, gente. Quando a gente entra em teta e vai acessar o nosso sentido intuitivo, para tanto para a gente quanto para o outro, e acho que agora principalmente para o outro que eu vou falar, a gente não capta nada, tá? A gente não vai ficar com aquela questão da pessoa, porque a gente acessa a fonte criadora e comanda para a fonte criadora mostrar para a gente.
Então, a gente está envolvida pela luz divina para fazer esse trabalho, tá? Diferente de outras técnicas, que eu não vou nem entrar aqui no... Nem vou abrir quais são e como é que funcionam, mas tem muitas técnicas aí que a gente acaba entrando em contato diretamente com a energia da outra pessoa e acaba pegando um pouquinho, ficando um pouquinho mal, né? E outra coisa muito importante, você pode acessar seus sentidos intuitivos sem entrar em teta. Porém, pode ser que você não acesse a verdade mais elevada a respeito daquilo, né? Vou dar um exemplo aqui. Tinha uma menina que estava fazendo curso, e aí não foi o curso comigo, foi o curso que eu estava assistindo da Havaiana, para ser o curso para ser instrutora. E tinha ela foi fazer leitura em outra pessoa, e ela falou assim, eu tô vendo vários pontinhos pretos, né? Você tá com a sensação que me dá é que você tá com vários tumores no seu corpo. E a menina entrou em choque, né? E foi um atendimento muito complicado ali. Aí elas chamaram a Havaiana foi falar com ela e fez a leitura. E ela falou assim, você não entrou em teta, porque você leu o medo dela. Então, o medo dela é estar com metástase. Ela não está com metástase. A verdade mais elevada é que a quimioterapia está surtindo efeito e ela está bem. E depois aí ela comprovou, depois ela mandou no grupo, realmente eu não estava com metástase, o tratamento estava surtindo efeito, realmente é o meu medo. Então, quando a gente não acessa em teta, quando a gente não acessa em conexão com a fonte, a gente vai ler outras coisas, os medos, os traumas, os bloqueios, né, outras questões. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho medo de espíritos, sejam errantes ou caídos, eu vou acabar, talvez na hora que eu for acessar o campo de uma pessoa e for acessar essa energia, eu vou confundir, né? Eu vou me sentir mal, eu preciso me trabalhar em relação a isso. Por que que eu tô com medo? O que que de pior vai acontecer comigo? Fazer um trabalho de crenças para depois voltar a fazer uma leitura intuitiva em relação a isso, né? As leituras intuitivas, elas podem muito bem ser resolvidas, né, no sentido de você conseguir começar a fazer uma boa leitura intuitiva fazendo um trabalho de crenças, né? Você trabalha quais são as crenças que estão te bloqueando, né? Tem uma crença muito comum que as pessoas que vêm procurar o Teta Healing, elas acessam, que é eu serei morta por ser uma curadora. Que é a primeira crença que a gente testa no curso DNA básico. Por quê? O nosso DNA está historicamente programado para nos proteger. E se em alguma vida passada, os meus ancestrais, quando acessei meus potências de cura, minhas capacidades, eu passei por alguma situação negativa, aí sim eu vou carregar essa crença no meu DNA para me proteger disso. Então é muito importante a gente fazer essa varredura aí quando a gente sente que a leitura intuitiva não está funcionando, porque é capaz a gente ter alguma crença relacionada a isso, né? Bom, por falar em crença, eu acho que vale rapidamente eu passar aqui com vocês, que eu falei aí do DNA, né? É importante eu passar com vocês um pouco de quais são os níveis de crença que a gente pode ter, né? Eu falei aqui do DNA, da gente carregar nosso nível genético, né? Então, são os programas que são herdados dos nossos ancestrais. Ou então estão sendo adicionados aos nossos genes nessa vida, né? Mas ele fica no nível genético, que fica localizado, né, na glândula mestra, aqui na pineal. Tem o nível primário, né, que são as crenças formadas desde o momento que a gente nasce, e principalmente até os 7 anos, né? A gente é um HD em branco, né? Quando a gente nasce, vão se moldando as nossas crenças. Tanto aqui, eu já estou falando de tanto crenças elevadas quanto crenças limitantes, tá? Não fico só criando crenças limitantes na minha vida, né? Eu tenho muitas crenças elevadas que vão sendo criadas ao longo da minha vida. Mas depois dos 7 anos também vão sendo criadas crenças no nível primário, né? Crenças no nível histórico são memórias de vidas passadas, né? Ou de nossos ancestrais para além de 7 gerações. Então, até 7 gerações é comum que fique no nível genético, para além de 7 gerações fica no nível histórico, né? E tanto as nossas vidas passadas, todas as experiências que a gente vai acumulando de outras vidas estão no nível histórico.
E aí o nível mais profundo, que é o nível da nossa alma, né? São as coisas que estão na nossa essência, que já passaram aí por todos os níveis. Então, é comum que a gente tenha crenças no nível da alma e em mais um. E você não precisa distinguir em qual nível está a crença para que ela seja liberada. Você pode, é permitido que você entenda, né? Talvez auxilie você a entender em que nível que está essa crença. E é muito importante também, no momento que eu vou fazer a substituição da crença, eu testemunhar os níveis, né? Que é isso vocês aprendem no curso, né? Eu testemunhar quais níveis estão sendo liberados. Isso faz toda a diferença na substituição de crenças e para que isso ocorra efetivamente. Porque às vezes sai de um nível e não sai do outro. E aí a gente precisa testemunhar em todos os níveis, tá? E aí, só para fechar essa questão das crenças, né? A gente vale a gente entender que a gente consegue tirar se ela é a dúvida de se ela é limitante ou não em conexão com a fonte, né? Então, tem muitas pessoas que me perguntam, né, em relação a ser bem-sucedido, né? Ai, não existe sucesso sem sacrifício, né? Eu preciso me sacrificar muito para conseguir alcançar o sucesso. E não vai vir fácil o sucesso. Isso é uma crença limitante, cara, porque com todo mundo é assim. Será que a palavra sacrifício, ela é elevada? E eu não considero a palavra sacrifício elevada, por mais que isso me edifique, que eu me torne uma pessoa melhor, por mais que eu evolua e alcance o sucesso que eu tanto almejo na minha vida, seja em qualquer aspecto que for. Será que a dedicação e o empenho não são consciências mais elevadas para alcançar o sucesso? É importante que eu me dedique, né, para alcançar o sucesso? Olha como é que muda a energia. Eu me sacrifiquei para alcançar o sucesso. Eu me dediquei para alcançar o sucesso. Isso muda bastante, né? Ai, perdão. Chacoalhei tudo aqui. Isso muda bastante. Então, é a partir daí que a gente consegue, tanto a gente refletindo sobre isso, mas eu sugiro que a gente faça a reflexão quando a gente entra em teta, na meditação, né? Por muito tempo, às vezes, a gente acaba acreditando que aquilo é elevado, né? Mas depois de um tempo a gente começa a ver, pô, não precisa sofrer, né? Não é necessário sofrer assim, né? Bom, e aí, acho que eu ia finalizar, mas acho que tem mais um ponto que é legal finalizar em relação a crenças, é o que acontece depois, né, que eu libero uma crença. Depois que eu libero a crença, eu posso perceber dois efeitos, né, que podem ocorrer em mim. Pode ser um efeito imediato, né, de eu já sentir depois ali que as coisas estão diferentes, né? Tem casos de pessoas que relatam que logo depois que acabou um trabalho, recebeu uma ligação, parou de sentir dor em relação a alguma questão física, né? Então, aquilo acabou correndo logo em seguida da sessão. E tem pessoas que vão começando a perceber, as fichas vão caindo aos poucos, né? Então, elas vão começando a perceber que as coisas estão diferentes, estão começando a mudar, né? Aquela situação que parecia não ter solução, ela aparece, ela surge, né? Então, isso já mostra que a crença foi liberada, né? Que a gente conseguiu fazer uma substituição de crenças efetiva ali para a gente ficar bem depois, né? Bom, uma outra questão que eu acho que é válida também trazer, que é em relação a quando você substitui a crença, você substitui por uma consciência elevada, né? Então, a fonte te traz. Quando você, em conexão com a fonte, está lá na meditação e pede para substituir a crença, ela vai trazer qualquer consciência elevada, né? E aí você substitui aquele espaço que foi liberado, ele vai ser substituído por uma consciência elevada, né? E aí, vocês estão ouvindo meu filho chorar? Não? Tá, então sou só eu, né? Eu tô um pouco desfocada aqui porque ele está esperneando, mas vai dar tudo certo. Bom,
Então, aí a substituição da crença ela vai se dar por um download, né? Que nesse caso vai vir pela substituição, mas em muitos casos, às vezes você só precisa fazer um download, você não precisa substituir. Por exemplo, é muito importante que você tenha a crença do que é o amor incondicional, de qual que é a sensação de receber amor incondicional. Tá? E se você não tem essa crença, quando você vai receber o amor incondicional da fonte, ele não vem por completo. É como se tivesse só um filetinho aberto. Na hora que eu faço esse download, que eu já sei o que é amor incondicional, eu abro o meu campo para receber, né? Então, eu começo a vibrar numa nova frequência. E a velocidade com que eu consigo aprender as coisas depois que eu faço um download, ela é outra. Então, por exemplo, eu aprender desde a perspectiva mais elevada o que é harmonia, o que é sentir harmonia, o que é paz, o que é sentir paz. Eu aprender através da fonte criadora que é possível alcançar o sucesso sem sacrifício, trazer esses downloads, vai abrir espaço, vai abrir portas no nível energético para que eu consiga realmente viver isso, viver, alcançar o sucesso sem sacrificar, atrair essa harmonia para minha vida, né? Então, os downloads, eles são muito potentes para que você consiga alcançar coisas e sensações e ter maestria em virtudes que você até então não tinha, né? Não tinha por muitos motivos, né, gente? Às vezes a gente não é ensinado a fazer as coisas de tal forma. Por exemplo, a gente não é ensinado a viver um amor incondicional, porque a vida inteira eu só recebi amor se eu comesse o prato inteiro de comida, se eu dormisse na hora certa, se eu fizesse a lição de casa. Se eu não fizesse isso, eu ia ter a rejeição dos meus pais, eu ia levar bronca, ia ser falado iam falar para mim que eu era uma menina feia, que eu não que eu não que eu não merecia estar ali, que eu não estava sendo grata pelo prato de comida, que enfim, várias coisas que a gente vai ouvindo na nossa infância. Então, os amores eles são condicionados dessa forma. Por quê? Porque quem chegou antes também fazia isso, e antes também isso, e antes também isso, e aí a gente começa a ir para gerações anteriores. Não é que os nossos pais são seres muito malvados que fizeram isso com a gente. Eles aprenderam que era assim, para eles isso era o certo. Eles deram o melhor deles dentro do que eles podiam, e aí aquilo acabou não fazendo bem para a gente. E a gente está aqui para quebrar esse padrão. A gente está aqui para parar de vibrar nessa frequência. E entender o que é amor incondicional, né? E entender que mesmo que o meu filho não coma o prato de comida, mesmo que meu filho, né, lá na frente não faça o dever de casa, mesmo que meu filho não durma a noite inteira, eu não estou no lugar de rejeitá-lo por isso. Ele também está passando por uma dificuldade. E graças a Deus a neurociência está aí comprovando cientificamente, porque ainda o ser humano precisa de comprovações científicas, né? Graças a Deus a neurociência está aí comprovando que um bebê não tem capacidade neurológica de manipular um adulto, né? Graças a Deus isso já está sendo comprovado, porque até então, se o bebê chorava, ele estava manipulando o adulto, né? Então, a gente está conseguindo evoluir. E aí, para isso, a gente precisa ler, estudar e liberar crenças limitantes, porque aí a gente entende psicologicamente como isso está funcionando, mas o nosso subconsciente ainda continua atuando de outra forma e achando que tem que ser feito de uma forma que não vai ajudar nem a gente, nem o outro, né? Bom, até aqui alguma dúvida em relação a crenças, à intuição? Posso seguindo? Agora, eu acho que é importante aqui, né, quem tá aqui está interessada em aprender o curso, e eu acho que vale eu trazer um pouquinho do que vocês efetivamente aprendem, né, quando fazem o curso de DNA básico. Então, primeiro, né, que é o que eu já trouxe aqui, que para mim é o mais forte, é aprender a fazer uma leitura intuitiva, então aprender a acessar a sua intuição de um novo lugar, né, de uma nova forma, com técnica, e aprender a treinar, né, a praticar isso para você se tornar proficiente aí nas suas próprias leituras intuitivas, né? Então, vai ter um passo a passo para fazer isso. Entender quais são os planos da existência, que são 7 planos que existem, né? Que são diferentes das dimensões, para quem já estuda espiritualidade
deve ter ouvido muito falar das dimensões, né? Mas é diferente, né? No curso a gente explora bem essa questão, entende, né? Quais são os planos que existem. Você aprende a enviar curas instantâneas. E se a pessoa não tem nenhuma crença limitante em relação a curas instantâneas, ela recebe. Se ela tem crenças que precisam ser trabalhadas, aí ela não recebe. Mas você aprende a técnica de enviar uma cura, né? Que a gente chama de cura instantânea. Você aprende a identificar crenças e a modificá-las, né? Você aprende a identificar as emoções e os padrões que estão bloqueando, né? Para poder criar essa nova frequência aí no seu sistema de corpos, no seu sistema de crenças e criar uma nova realidade para você. Você aprende a liberar os bloqueios energéticos, né, que estão em você, sejam eles causados por entidades, né, por espíritos caídos, que são aqueles que estão intencionalmente querendo nos atrapalhar, os errantes que estão perdidos por aí e acabam nos atrapalhando sem querer. Você aprende como que você faz a limpeza de cada um deles. Você aprende a liberar os ataques psíquicos, né? Que muita gente chama de olho gordo, urucubaca, esses nomes aí que as pessoas falam aqui no Teta Healing, a gente chama de ataques psíquicos e ganchos psíquicos, né? Você aprende a liberar os fragmentos de alma de outras pessoas que estão em você e trazer de volta os seus fragmentos de alma limpos e purificados, né? Você aprende a fazer download de sentimentos, que foi o que eu mencionei há pouco. Você aprende a fazer manifestações, né? Ou seja, você aprende a mandar para o universo em onda teta o que você quer para sua vida. Você aprende a gerar a sua realidade lá em teta. Então, se você manifestar sua alma gêmea, ela não vai vir em 3 dias, como a moça lá do poste disse para você. Ela vai vir no seu tempo divino, porque a manifestação aqui ela é feita em teta, tá? Ela é feita em outra frequência. Você aprende a trazer essa técnica da leitura intuitiva para o seu dia a dia. Você não precisa, né, colocar uma música especial, sentar num lugar tranquilo para acessar a onda teta e poder entender o que está acontecendo, né? Você aprende a ter teta rápido, né? Na primeira vez vai ser bem devagar, porque você precisa entender qual que é o caminho. Mas isso na sexta-feira. No domingo, eu já vou guiar vocês para em 1 minuto vocês entrarem em teta, né? Então, existe uma brincadeira que a gente faz no Teta Healing, né? Que o maior desafio de um praticante de Teta Healing é conseguir entrar em teta em plena 25 de março, no dia 23 de dezembro, naquele vucu-vucu lá. Porque se você conseguir entrar em teta lá, você passou em todos os testes de meditação. Por quê? É você aprender a focar no que você precisa focar, independente do que está fora, né? E aí você também aprende a manter o seu campo coeso. Como é que eu faço para deixar meu campo inteiro aqui, íntegro, para que essa leitura intuitiva não me deixe muito suscetível ao que está fora, né? E, por último, mas não menos importante, a gente aprende a ativar o nosso DNA, porque existem filamentos do nosso DNA que não estão todos ativados energeticamente, tá? Então, a gente aprende. E aí também tem o cromossomo da juventude e da vitalidade, que a Raina descobriu aí, e a gente faz a ativação dele no nível energético. Funciona? Funciona. Se você não tem crença limitante de que envelhecer é necessário, funciona. Tem muita gente aí que conta muitas histórias, né, de que sentiu muita melhoria aí depois que fez essa ativação do DNA, né? E por que você vai fazer, né? Em que casos que eu indico, né, que as pessoas façam, né? Quando elas estão passando por alguma questão como parecida com a minha, né, que elas estão precisando mudar aí padrão, uma doença por ano. Então, sair dessa frequência de ficar doente aí, né, recorrentemente, e precisa entender o que está por trás disso, para se conhecerem melhor também, né? Porque, na minha visão, não existe cura nem evolução sem autoconhecimento. Você pode se enganar que você está se curando, mas de curar profundamente mesmo, a gente precisa se conhecer, precisa se entender melhor, né? Você vai aprender, então, a manifestar o que você quer para sua vida, seja algo material, ou seja algo
algo que não seja, sei lá, a alma gêmea de alguma forma também ela é material, mas manifestar situações na sua vida que sejam agradáveis. Então, quando você está procurando isso, a Teta Healing vai te ajudar. Você vai aprender também a liberar traumas que estão no seu corpo, vai aprender a lidar com desequilíbrios emocionais. Tem muitas pessoas que buscam para dificuldades financeiras porque querem sair dessa realidade. E no DNA básico você aprende a aplicar a técnica em você e nas outras pessoas. Ah, então quer dizer que eu já posso sair atendendo as pessoas? Não sei, e não existe regra para isso. Você precisa acessar o seu bom senso e a fonte criadora para saber se essa é a sua vontade, se com curso de DNA básico você consegue. Eu vou contar minha experiência pessoal para quem está buscando isso, talvez auxilie, né? Eu não me senti segura depois do DNA básico para já sair atendendo. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a aplicar nos meus amigos, nos meus parentes e ver como eles estavam se sentindo. Eu fiz 4 cursos para começar a atender. Eu fiz o módulo 1, que é o básico, o módulo 2, que é o avançado, o módulo 3, que é o Digging. E aí, depois do módulo 3, a gente abre o leque para muitos cursos. E eu fui fazer o curso mais extenso do Theta Healing depois desse, que se chama Anatomia Intuitiva, que é um curso de 15 dias que você aprende a ler todos os sistemas do corpo e a liberar todas as crenças que estão associadas a cada sistema do corpo, né? Então, o sistema circulatório, o sistema linfático, o sistema nervoso, você vai acessando o sistema digestivo. Cada dia você acessa um sistema do corpo e você entende quais são as crenças que estão associadas com esse sistema. Depois de 15 dias praticando, diariamente, liberando todas as questões densas que estavam no meu corpo, aí eu me senti pronta para atender. Ah, cara, então eu só vou, se eu quiser trabalhar com Theta Healing, eu só vou poder atender depois disso? Não. Tem pessoas que fizeram DNA básico e DNA avançado e fazem ótimas sessões de Theta Healing. Mas qual que é a regra aqui? É você se sentir bem, você sentir que você está num estágio ali para você que você já está conseguindo fazer um bom atendimento. Aí eu sugiro que você faça. Mas eu tenho um outro pitaco aqui para dar, né? Que é, se essa é a sua vontade, faça pelo menos o digging, porque o curso aprofundando no digging vai tornar você proficiente em fazer um bom trabalho de crenças. Digging é escavar, né, em inglês. Então, é você escavar para encontrar a crença raiz. E encontrando a crença raiz, você consegue liberar muitas questões no seu campo e de outras pessoas, né? E é muito comum, acho que 80% das pessoas já procuram o Theta Healing para aplicar em si mesma, para autoconhecimento, para ter uma técnica e uma ferramenta para o dia a dia, né? E aí, eventualmente, depois elas escolhem trabalhar com isso ou não. Mas, inicialmente, assim, eu acho que o DNA básico e o avançado deveria ter nas escolas, porque a gente deveria aprender a aplicar essas técnicas para nossa manutenção de bem-estar e saúde aí diária, né? Mas não tem regra. Acho que é importante vocês saberem que não tem regra. Bom, acho que agora vale a gente fazer uma meditação, né? E eu guiar vocês para acessar a fonte criadora, né? Então, para isso, é importante vocês saberem que para acessar a onda teta, a gente precisa que seja ativada a Kundalini no nosso corpo. Para quem conhece a Kundalini de outras técnicas, vai falar assim, nossa, cara, mas a Kundalini é muito forte, né? Quem acessa na meditação corporal, né, que você acaba tendo que movimentar o seu corpo para poder ativar a Kundalini, é outro nível. Aqui a gente acessa no nível mais sutil. O que que a gente faz no Theta Healing? A gente traz energia da Mãe Terra, né, do centro da Terra, e vai atravessando todos os nossos chakras através da meditação, né? Puxando essa energia, para que tenha um fluxo energético em ascensão, para assim eu conseguir acessar a fonte criadora. Então, quer dizer que eu tenho que estar com os meus chakras desbloqueados? Não necessariamente. Se conseguir passar um filete de energia ali pelo seu chakra, você já vai entrar em Theta. Isso que difere da Kundalini de outras terapias. Em outras terapias, a Kundalini é acessada quando a gente desbloqueia cada um dos chakras. E aqui a gente vai permitir que pelo menos um filetinho de energia flua para que eu consiga acessar o 7º plano. E aí, para vocês entenderem como é que vai funcionar a meditação,
né? A gente vai atravessar os 7 planos da existência, que são diferentes dos 7 chakras, né? Então, você acessa o primeiro plano, que é todo o material inorgânico da Terra, né? Que são os minerais, a terra, o solo, os cristais, né? Então, esse é o primeiro plano, toda a matéria inorgânica. O segundo plano, que é toda a matéria orgânica, né? Que são as plantas, o reino vegetal. Também tem os elementais, os seres elementais, as fadas, né? O terceiro plano, que é o nosso plano, que é o plano dos animais e dos seres humanos. O quarto plano, que é o reino dos espíritos. O quinto plano, que é o reino dos mestres ascensionados, dos anjos e dos arcanjos. O sexto plano, que são as leis universais que regem o nosso universo. E o sétimo plano, que é o plano da fonte criadora, tá? É o puro amor incondicional. Então, quando você chegar lá, não vai ter um homem sentado num trono de barba branca, tá? Isso não é Deus, isso é uma imagem que criaram de Deus. Quando a gente acessa a meditação Teta Healing, a gente acessa o amor incondicional, a gente acessa pura energia de amor, tá? Tudo é luz. Quando você chegar lá, você não vai se ver num lugar, você vai simplesmente sentir uma energia muito potente. A fonte criadora é amor incondicional, é que tudo cria, tá? Eu vou guiar vocês em todo o processo, né? E aí, hoje, eu vou guiar vocês para enviar amor incondicional para vocês. E aí, a partir dessa meditação, você abre um leque infinito de comandos e conexões para fazer, né? Eu, por exemplo, que sou muito conectada com a grande fraternidade branca, eu entro em Teta, acesso a fonte criadora para acessar os raios, né? E aí acesso esses raios e faço todo o trabalho que eu já estou acostumada a fazer com a grande fraternidade. Quem pratica Reiki, eu sugiro que entre em Teta e comande para acessar, né, a dimensão do Reiki, a energia do Reiki para fazer o trabalho. Por quê, cara? Então o Theta Healing é o mestre dos mestres das técnicas? Não. O Theta Healing é uma forma de acessar a energia do puro amor incondicional. Existem muitas. Mas eu sugiro que você experimente, se você pratica outras técnicas, para você ver se sente alguma diferença, né? Por que não? Né? Então, antes de dizer que não, que a sua técnica é melhor, que você sabe fazer de outro jeito, experimente, né? Se abra, né? E dê essa oportunidade para você ver se faz sentido para você, tá? Porque tem uma potência muito maior do que a gente consegue conceber aqui, né? Acessar a fonte criadora. E a gente vai acessar em vários níveis, tá, gente? Vai ter pessoas que vão acessar isso mais potente, vai ter pessoas que vão acessar a primeira vez e vão achar isso mais difícil. Então, é importante você se dar esse espaço para experienciar de forma neutra, livre de julgamentos. E entender que na medida que você vai praticando, isso vai se transformando, vai mudando. Certo? Bom, então vamos lá. Fechem os olhos. Ah, uma coisa só, quem está acostumado a fazer meditação comigo às segundas-feiras, sabe que lá tem música. Aqui no Teta Healing a gente não vai utilizar de música. Por quê? É importante que você aprenda a fazer a meditação em qualquer condição. Então, se eu condicionar você desde o começo para você aprender Teta Healing com música, talvez você fique condicionado e não consiga fazer sim. Então, eu prefiro que você aprenda a fazer sem música e depois, se for a sua escolha, você coloque uma música. Mas é importante que você saiba entrar sem música, tá? Na onda teta. Certo? Então, vamos lá. Feche os olhos. Comece a observar a sua respiração. E agora vai intencionando que a sua respiração vai ficando mais profunda e mais lenta. E na próxima vez que você expirar, da mesma forma que a energia sai pelas suas narinas, ela desce pelo seu corpo e sai pelos seus pés. E vai descendo por todas as camadas da Terra até penetrar e se conectar com o centro da Terra.
Lá no centro da Terra, ela toma potência, expande e sobe, carregada da energia da Grande Mãe Divina. Penetrando agora pelos seus pés, subindo pelos seus tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, quadril. E ao chegar no quadril, essa energia ativa o seu chakra básico, na base da sua coluna. Uma linda bola de luz se acende. E sobe. Vai espiralando no eixo da sua coluna. Ative agora o seu segundo chakra, abaixo do umbigo, acendendo uma bola de luz nessa região. Sobe agora até o seu plexo solar. Ativando esse chakra que fica na altura do seu estômago. Vai subindo agora até o centro do seu peito. Ativando o chakra cardíaco. Você sente essa energia fluir pelos seus braços até a ponta dos seus dedos. Sobe até o chakra da sua garganta, ativando. Sobe pelo seu rosto, sua nuca. No centro da sua cabeça, ativa o seu sexto chakra, conhecido também como terceiro olho. E finalmente sobe até o topo da sua cabeça. Abrindo o seu chakra coronário. Uma linda flor lótus de 1000 pétalas se abre, formando uma linda coroa. E você sente a energia fluir lá do centro da Terra, subindo pelos seus pés, passando por todos os seus chakras e formando uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Tome um tempo para observar como que é essa bola de luz. E agora projete a sua consciência para dentro dessa bola de luz, se imaginando bem pequenininha dentro dela. Agora essa bola de luz começa a subir, com você dentro dela. Sai da sua casa, sobe pelos céus, vai subindo, sai do planeta Terra, sobe para além do universo por camadas de luzes claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras, claras. Vai subindo agora por uma linda camada de luz dourada. E segue subindo, 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 até que você começa a atravessar uma linda camada gelatinosa com todas as cores do arco-íris. E segue subindo, 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 subindo. E na camada mais elevada dessa camada gelatinosa, você chega num tom mais rosa claro, ainda sentindo essa substância gelatinosa. Você olha para cima e avista um portal.
Ao avistar esse portal, essa camada de rosa clara, ela empurra a sua bola de luz para dentro desse portal. E no momento em que você atravessa o portal, a sua bola de luz e você se desfazem e se integram com essa luz infinita de puro amor incondicional. Tudo se torna um só, o puro amor da fonte criadora de tudo o que é. Sinta essa energia. Permita que ela flua por você. E se permita ficar aí por alguns instantes. E agora, mentalmente, em silêncio, você faz o comando. Fonte criadora de tudo o que é comandado que é enviado amor incondicional para mim. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. E ainda em silêncio, com os olhos fechados, quando você acaba esse comando, você atravessa o portal e já se vê novamente na sua bola de luz. Desce pela camada gelatinosa, dourada, camadas de luzes, adentra no planeta Terra. Entra na sua casa, posiciona a sua bola no topo da sua cabeça. E assista, testemunhe, presencie que lá daquele portal de luz infinita se derrama um banho de gotinhas peroladas, a energia do puro amor livre de qualquer condição, que te energiza, te acalma, te purifica. Essa energia, essas gotinhas, se derramam por dentro e por fora de você. Elas penetram no seu chakra coronário, penetram na sua pele, te banham por dentro e por fora. Observe que essas gotinhas se direcionam para a região do seu corpo que mais está precisando de amor. Seja por uma enfermidade, seja por alguma questão psicológica, emocional, espiritual. Deixe que a sabedoria divina atue agora em você, energizando a parte do seu ser que precisa ser energizada.
O seu sistema todo vai assimilando esse banho de energização que você acabou de receber. Aquela bola de luz no topo da sua cabeça explode em mais um banho de luz que se derrama sobre você e traz de volta a sua consciência pro aqui e pro agora. Você abre os seus olhos e zipa. Para quem não sabe zipar, eu vou mostrar agora. Olha aqui a tela. Você vai imaginar que no seu dedo tem um zíper. E você vai passar ele no eixo dos seus chakras, do básico até o coronário. Então, ó, daqui até aqui. Sem dobrar, tá? Aqui. Não precisa fazer assim. Faz só assim. Certo? Então, pode fazer. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente entra em teta, o nosso campo fica mais aberto. E aí, quando a gente zipa, a gente deixa o campo mais coeso, tá? E você pode zipar em qualquer momento, tá? Você não precisa só zipar na meditação do Theta Healing. Por exemplo, fui no mercado, no supermercado ou no shopping, que tá cheio de gente desesperada para comprar, e você foi lá só para comprar uma banana, ou foi só para comprar uma meia calça, e aí você começa a ficar atrapalhado, achando que você tem que comprar muita coisa. Você está se conectando com o consciente coletivo. Zipa. Você vai ver como vai mudar a sua energia. Você vai sair um pouco dali. Você vai ficar mais centrado em você. Ou então, tô numa festa, tá meio estranho. Zipa, tá? Tô na rua, tô com medo. Zipa. Gente, tem muita gente que depois que faz o curso fica o dia inteiro assim e assim, né? Que isso aqui é a técnica do cancela, né? Quando a gente fala alguma coisa que não é bom, cancela, cancela. E as pessoas saem do curso e ficam assim o dia inteiro. Mas depois passa, tá? Depois não vê que passa. E aí a gente começa a fazer numa frequência menor. Mas não é demais, tá? Sempre para cima não vai te fazer mal, tá? Para baixo já não é tão bom. Então, sempre para cima. Tá certo? Bom, agora eu vou abrir para se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem compartilhar como é que foi a meditação, eu estou por aqui. E vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Cri, cri. Não, vamos lá. Tenho, posso tirar uma dúvida? Pode. Eu tenho percebido, eu fiz as meditações de segunda-feira e hoje aconteceu a mesma coisa, mas hoje foi um pouco mais forte. Às vezes eu sinto enjoo durante a meditação, é normal? Assim, tem... Deixa eu só abrir aqui de um outro jeito para todo mundo para eu ver. Peraí. Então, o enjoo, ele acontece quando o seu plexo solar está mais desequilibrado. Então, para você, é um sinal, assim, né? Quando a gente entra em teta e a gente sente algum incômodo como esse. É um sinal que o seu plexo solar precisa de atenção. Você fez aqui e continua enjoada? Ou passou? É só durante a meditação, depois passa. Então é só um alerta do seu corpo. Ó, olhe seu plexo solar. Ou é seu sistema digestivo, alguma coisa que você está comendo não tá legal, ou você está com o sentido empático muito aberto. Você tá. Às vezes a gente está em relacionamentos que não estão equilibrados. E não é porque tem alguma pessoa que está abusando da outra, não. Às vezes o relacionamento não está equilibrado porque tem uma pessoa que está precisando de mais energia que a outra. E aí a gente acaba doando mais. E aí, nessa fase, a gente acaba assim, ficando um pouco mais desgastado. E o que você pode fazer, se você fizer o curso de Teta, é comandar para o Criador equilibrar o seu sentido empático. Enquanto você não fizer, você pode pedir para uma pessoa fazer para você. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Amanda, você tirou aí do mudo, você tem alguma dúvida? Não, eu não tenho dúvida, só fico bem relaxada. Que nem eu faço, costumo fazer deitada a meditação, porque eu sou muito alta, me canso de ficar sentada. Só que aí quando eu me deito é uma sensação muito boa, é de relaxamento, total relaxamento. Tá, se você não dorme,
não tem problema nenhum fazer deitada. Eu só não indico fazer deitada para quem dorme, porque aí, assim, tem gente que tem insônia, Amanda, e faz deitada, porque aí consegue dormir, sabe? Mas se não é uma questão para você, faça deitada. É isso aí. Muito Fica melhor mais fazer deitada do gostoso. que não fazer, né? Fica mais gostoso. Que bom. Alguém quer compartilhar algo ou mais alguma dúvida? Eu, Fala, Jéssica. para quem não sabe, eu acho que a Cris chegou depois. é, eu já fiz o curso DNA básico, já fiz outros também, avançado, DIG, enfim. Meu DNA básico, sempre falo isso, foi bem marcante para mim. Então, façam. É um divisor de águas mesmo. Eu tenho muito carinho pelo Teta Healing, pela Carla, porque ela me tirou das cinzas na época do meu DNA básico. Então, assim, façam, é muito gostoso, por isso que eu sempre estou aqui. Assim, quando eu posso, eu apareço. Então, façam, que daqui a pouco vocês vão estar fazendo os avançados comigo. E é isso. Querida, obrigada. Obrigada mesmo, foi um presentão ouvir esse depoimento agora. A Jéssica, eu brinco com ela assim que ela é uma Ferrari achando que tá andando no Fusquinha velho, né? Porque na hora que ela solta assim e deixa aí, ela vai longe. Mas a cabeça dela fica achando ali, né? Mas é bom que aí ela entra bastante em teta e aí ela toma consciência da grandiosidade que tem aí, né? E eu fico muito feliz que você está aqui hoje, porque às vezes a gente entra num. Não digo nem algum tipo de arrogância, assim, mas a gente entra numa consciência de que eu já sei as coisas, então eu não preciso mais. E cada vez que eu assisto a mesma live da Vaiana, falando as mesmas coisas que ela já me ensinou 50 vezes, eu aprendo mais alguma coisa. Então eu falo, né? A gente acha. Anotou coisa? A gente acha que a gente já sabe o que tá ali, mas vem sempre mais alguma coisinha, né? Eu não dou nenhum curso, nenhuma meditação, nenhuma aula sozinha, né? Às vezes coça umas coisas aqui para coça algumas coisas aqui para eu falar que eu nem sei que eu falo, assim. E às vezes eu mesma assisto as minhas aulas, as minhas meditações, porque eu aprendo com elas. Porque tem coisas que eu não sabia que eu estava falando ali e eu saio falando, né? Então, gratidão por estar aqui. Eu sei que está te ajudando aí também. Tem amiga minha que às vezes a gente está em teto e não sabe, né? E aí eu falo umas coisas, ela, Jéssica, que negocinho você falou? Gente, eu não lembro. Esquece que eu não lembro. Então é bom você reescutar, né, suas meditações por conta disso. É verdade. A gente acaba se esquecendo, né? Tem muitas pessoas que falam, chega para mim na sessão, mas aquilo que você me falou naquela sessão, você não tem ideia de que aconteceu assim, assim, assim. Eu falo, gente, o que que eu falei? Você pode me lembrar? O que que eu falei na sessão para você que eu não sei? É bem isso mesmo, né? A gente realmente às vezes vira só um canal mesmo, né? Quando a gente entra em conexão com a fonte, a gente só vira um canal. Às vezes não, né? Sempre, né? Porque quem faz o trabalho, né? É a fonte e a pessoa que está sendo atendida, né? O terapeuta, ele é só uma ponte, né? Ele, na verdade, é só aquele cara que vai dar um empurrãozinho ali para você seguir no seu caminho e entrar no seu eixo interno, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência aqui, né? Eu não curo ninguém, quem cura é a fonte, né? A fonte faz o trabalho dela. E aí a gente fala por ela às vezes, né? Muitas vezes, né? Ô, Carla, uma Oi. dúvida. O que eu vejo, né? O curso, ele me dá um autoconhecimento para eu realmente me conhecer melhor, saber aquilo e me conectar, né? Uhum. Os tra- o- a minha intenção não é fazer para ninguém, é eu me conhecer e eu melhorar, né? Através desse conhecimento. As terapias com você voltado, por exemplo, se não faço o curso, faz as terapias voltadas ao Theta Healing, são sessões como uma sessão de meditação, como a gente fez hoje. Costuma ser assim?
Não. As sessões individuais, elas vão trabalhar suas questões específicas, né? Então, são questões mais, a gente entra num nível de profundidade muito maior. Então, eu faço um trabalho de crenças de acordo com a questão que você tá atravessando, né? E aí, para a gente conseguir encontrar qual que é a raiz da questão. E as leituras intuitivas são, eu faço as leituras, né? Você entra em meditação em algumas vezes e em outras não. E as leituras trazem também o que que é preciso ser feito e qual a ferramenta do Theta Healing que eu vou precisar utilizar ali para te auxiliar. Então, é um trabalho bem diferente da meditação em Ah, si. E também bem diferente da autoaplicação, né? Por exemplo, eu sou atendida por outras pessoas, por outros terapeutas de Theta Healing, porque tem coisas que eu consigo acessar sozinhas e tem coisas que eu não consigo acessar sozinha, né? Então, são formas diferentes, né? Eu digo que, assim, o curso, ele vai te dar as ferramentas necessárias para você chegar ali até um certo nível. Então, você vai conseguir ter a independência para trazer equilíbrio para você numa situação mais traumática que você atravessar, fazer uma limpeza energética depois de ou passar por uma discussão com alguém ou frequentar um ambiente que estava mais carregado, e aí você já consegue limpar o seu campo, porque assim, a gente vai para um lugar que está mais denso, a gente vai dormir com essa energia mais densa, a gente atrapalha todo o nosso sistema de corpos, todos os nossos chakras, né? Porque a gente fica com aquela energia densa. Então, fazer uma limpeza energética depois de ir para um lugar mais complicado, ou se você tem um trabalho que demanda muito de você e você conseguir fazer essa limpeza, o alinhamento dos chakras depois, enfim, você tem um arsenal de ferramentas aí para conseguir fazer um bom trabalho, né? Como se assim, hoje você sabe fritar um ovo, mas você vai fazer um curso aqui que eu vou te dar todas as ferramentas para você fazer um bolo de aniversário. E aí, se você achar que ainda não tá bom, aí você vai contratar a pessoa para fazer aquele bolo com glacê e várias outras coisas assim, né? Então, são níveis que a gente vai conseguindo acessar sozinha e com outras pessoas a gente acessa um nível, às vezes, muito mais profundo, né? E não precisam ser pessoas com muitas formações, não, né? Eu já vi muitos cursos de DNA básico, os alunos atendendo uns aos outros e acessando questões extremamente profundas e libertadoras, né? E que, aliás, o curso de Theta Healing, ele dá a oportunidade de você fazer cerca de 6 sessões de Theta Healing, né, em um fim de semana, porque você vai trocando com a sua dupla, né, com os alunos ali que estão participando, né? tá. É online ou é presencial? É online, o curso é online. Tá. Para quem está no Rio e quer fazer presencial, porque sente que não está conseguindo se concentrar, dá para fazer lá na minha sala, mas precisa levar o computador, porque todos os alunos estão fazendo online. Eu falo isso porque uma vez eu fui dar o curso para uma mãe e ela falou, cara, eu quero muito fazer, mas assim, eu não consigo com a minha bebê em casa me concentrar. E ela foi lá, levou o computador e aí ela fez. Então eu abro também essa possibilidade, mas é no método online, né? Então fazendo Tá. todas as Você fica trocas no online. Rio. Oi? Você fica no Rio. Fico no Rio. E é ao vivo, né? Tem limite de pessoas para eu conseguir fazer todo o acompanhamento. É, então, é um curso que não é um curso online gravado, né? Ele é um curso online ao vivo e com acompanhamento em tempo real, né? Por mim, feito por mim, Obrigada. Eu tá? já estou te seguindo, eu estou sempre olhando os seus posts, me conectando com você bastante. Ah, que bom, querida. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem que a gente se fala, Ótimo. tá Obrigada bom? por tudo, viu? Nada. Bom, e quem está aqui hoje e escolher fazer o curso vai ganhar uma leitura intuitiva minha. Então, a gente vai fazer uma sessão curtinha, né? E eu vou acessar o seu campo e vou te trazer questões que estão aí, né? E é uma sessão vai durar em mais ou menos uma meia hora. E a gente vai fazer antes do curso, para você chegar no curso já sabendo algumas coisas sobre você. Tá certo? É só para quem está online aqui hoje, tá? Quem for se inscrever depois não vai ganhar esse presente. E eu vou mandar para vocês também o e-book com o conteúdo que foi abordado aqui. Tá certo?
Se tiverem mais dúvidas que forem aparecendo depois, é só mandar mensagem para mim lá no Instagram ou me mandar responder aí o e-mail que eu vou mandar com o e-book que eu esclareço para vocês. Tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Obrigada, Carla. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Gratidão, obrigada. Beijo, queridas. Tchau, tchau.